Hoje eu vou falar de algo que eu não gosto e que eu não indico, mas que a experiência me levou a entender que é melhor fazer e dizer como faz, é algo como uma redução de danos, do que deixar que se faça de qualquer jeito. Mas, né, como vocês devem imaginar, a gente vai falar em sabragem. Sabragem é feita com o sabre, não é exatamente com com essa espadinha alegórica, que, enfim, foi presente é herança de um colega nosso. Muito leve e muito fininha, inclusive vocês podem ver que ela fica cheia de dentes. Esses dentes não são dele, foi de tanto a gente golpear garrafas. Por que eu não preconizo sabragem? Não só porque nós não temos um sabre adequado, mas porque as garrafas não foram feitas para serem abertas assim, ou elas viriam ali já, né, com uma espadinha incluída. Elas são feitas para serem abertas na mão direitinho. Mas por que tem esse hábito? Pois bem, conta-se que foi Napoleão, o mau, né, Napoleão o imenso, que chegava das batalhas no seu cavalo branco, alguém dava um espumante, que era um champanhe, né, afinal de contas estávamos na França, e ele, muito mal, degolava o espumante. Inclusive, pelo que se diz, né, ele nem ficava ali fazendo requintes como tirar todo esse colarinho, toda essa cápsula que tem. Por que a gente tira? Porque é um ponto a menos de ranhura. Porque se vocês cuidarem, como eu preciso dar um golpe bem preciso, qualquer coisa que fique perturbando aqui é complicado. Então eu particularmente deixo sempre bem livre do colarinho. Deixo também indicado que se use, as garrafas têm uma emenda. Essa emenda é o quê? Cai um pingo de vidro entre duas formas e essa forma, então, esse vidro é soprado e fica um risco. E também tem outra emenda no gargalo. Inclusive é por isso que as coisas funcionam relativamente bem. Há pontos, para quem é da engenharia, há pontos de fraqueza. Quase semelhante ao que acontece quando a gente põe uma pá no solo, quando a gente quebra uma rolha e quando a gente faz um sabragem. Então, aponte sempre o sabre. Eu não gosto de usar isso aqui, que as pessoas vão achar que pode usar qualquer faca em casa. Dá certo. Não façam. Eu acho que não há necessidade. Então, eu sempre deixo livre. Aqui está a ranhura bem livre. Nesse caso, casou direitinho o rótulo com a ranhura, nem sempre isso acontece. Posiciona bem. O princípio aqui é aquele princípio do carrinho de mão. Quanto mais perto, mais porrada se dá, mais força se faz, e mais se estraçalha a garrafa. O ideal é quando ela fica com um chanfro bonitinho. Então, usa toda a extensão. Com o sabre, inclusive, é mais reto, fica melhor, esse movimento acontece de uma forma melhor. Mas não usa da força, usa da técnica. É algo como mais ou menos isso. Aqui ficou com um pouquinho de chanfro do vidro, eu particularmente gosto. Eu vou fazer uma outra vazia e depois nós fazemos uma, enfim, cheia. Vale ressaltar, essa garrafa, eu estou usando ela porque está vazia, e isso é da prática, isso não está em livros e nem nada. Evitem garrafas foscas, evitem formatos diferentes, garrafas transparentes, elas podem ser mais suscetíveis à quebra, tá? E já me aconteceu, é igualzinho como é quebrar a rolha, não é exatamente impossível que as garrafas quebrem, elas não foram feitas para isso. Qualquer ranhura, qualquer risquinho, qualquer fraqueza que tenha na garrafa, inclusive as empresas compram garrafas muitas vezes mais baratas e sabidamente menos reforçadas, ou garrafas de transição que se chama, as primeiras que saem e que têm mais problemas, e elas podem estourar, mas elas são mais fininhas de um lado, mais grossas do outro, isso pode acontecer. Essa é um formato diferente, eventualmente é por isso que ficou com alguma ranhura, com alguma rebarba, mas eu acredito que mais ou menos assim que a gente faria. É esse movimento e não é uma porrada. E outra coisa importante, eu morro de medo de quebrar quando eu faço isso, peço desculpas que vai fazer um barulho meio grande. Não é isso. Vocês vejam que eu dei uma porrada tremenda. É deslizar. Outra coisa importante, não deslizem da garrafa inteira, deslizem do pescoço, que aí vocês evitam quando vocês trabalham só nessa parte reta, as coisas dão mais certas, vocês dão menos força, evita que atinja um pedaço, uma parte menos precisa, e aí vocês dão um golpe mais preciso. Mas, por favor, não é uma quebra, não é um serrar, é simplesmente deslocar.
Tanto que algumas vezes se faz com taça. Eu não gosto de fazer isso porque tem duas coisas que se usa que não deveria, né? Uma garrafa que não deveria ser aberta assim, uma taça que não deveria ser aberta para usar. Mas a gente vai tentar ilustrar. Quase sempre quebra na taça, né? Ela não é feita para isso. Quando ela é de cristal, quase sempre dá problema. Mas já mostro para vocês aí uma outra, faço novamente com uma outra garrafa. Então, repetindo, como nós faríamos aqui? Tiraríamos todo esse colarinho. Acharíamos a emenda, e eu juro que isso não foi providencial, mas os rótulos estão lindos assim e virados para frente ou para o lado, como eu diria para fazer, sempre à vista dos comensais, em que pese que eu não aconselho que eles estejam próximos. E outra coisa, sempre segurem ao fundo, eu não havia comentado antes, mas antes no serviço de vinhos eu disse para não fazer isso. Bom, é que aqui há um motivo de segurança. Essa parte côncava, igualzinho como era aquele desenho de pressão que a professora ensinava, que na serra a seta era menor e tinha menos pressão, ela serve para isso, para distribuir a pressão. Inclusive conta-se que os primeiros espumantes eram perdidos porque o fundo saltava, a pressão ia toda num plano. De todo modo, faço toda essa introdução para dizer, essa é a parte mais resistente da garrafa, por isso que eu seguro por baixo. Se ela estourar, as vazias não vão estourar, por isso que peço que não façam, mas se forem fazer, façam com a garrafa vazia. As vazias não estouram, as cheias podem estourar. Estourando, elas estouram provavelmente daqui para cima. E aí, novamente aqui no fio da garrafa, não faço daqui, faço aqui, então onde ela já fica reta aqui. Tenho alguma inclinação, não é assim, né? Mas também não é para cima, é algo assim, que assim derramaria, assim, né? Bateria no teto. Lembre-se, por favor, de sempre ver se está tudo livre, se não há pessoas, animais e coisas, lâmpadas, enfim, cristais, taças. E poderia contar aqui, 1, 2, 3 e pronto. Segunda vez que eu deixei com rebarba hoje, provavelmente deva ser pela própria lâmina que não é adequada. E usei novamente um modelo de garrafa que não é ideal. Vamos ver, vou fazer com uma garrafa normal para ver se a gente acerta, para eu mostrar exatamente como eu gostaria que fosse. Com mais essas duas eu demonstro, vou pôr no ponto que eu considero menos adequado, talvez ele me contrarie e vai dar certo, mas eu não vou pôr na emenda, mas vou pôr no centro. Sim, ele me contrariou. Assim é como fica adequado. De todo modo, embora tenha me contrariado a minha teoria de usar aquele ponto de fraqueza, eu sempre aconselho em fazer isso. Até porque com a garrafa cheia temos pressão, né? É um pouquinho diferente daqui, aqui não tem risco. Agora eu tenho aqui exatamente no ponto da emenda, tem uma garrafa normal e isso pode, eu particularmente, como comentei com vocês, muitas vezes percebo que as garrafas de formato um pouco diferente costumam ser piores para isso. Então vamos ver se eu consigo aqui. Botei, não está aqui, né? Está exatamente aqui, está em cima do risco, a garrafa está inclinada, não vou fazer força. Pronto, aqui saiu como deveria, mas por incrível que pareça, que melhor saiu foi aqui, foi no ponto menos adequado. Apresentando o produto, é um espumante da vinícola Garibaldi, da variedade Chardonnay, é um espumante varietal, branco brut, portanto Garibaldi Chardonnay branco brut. Ele não tem safra, como é a maior parte dos espumantes. Então, fazendo a prática aqui, a primeira coisa que a gente faz é extrair a cápsula. Vejam que aquela cápsula que eu fiz no serviço de mesa, que eu forcei que ela se rompesse, aqui ela sai com facilidade. Aqui, bom, a gente já está fazendo algo para lá de arriscado. Aqui a gente não vai fazer com a gaiola, com essa gaiolinha que se chama mousselet em francês. Por quê? Porque algumas vezes ela te impede de dar o golpe no lugar correto e acaba saindo com rebarbas. Mas alguns gostam de pendurar um guardanapo, segurar embaixo e aí ela tomba sem atingir ninguém. Eu evito, porque algumas vezes também quebra mal e ela tirar e ela estoura com o gargalo quebrado. De todo modo, a gente precisa pensar o seguinte: não se preocupem que em bebidas com gás, o gás expulsa os vidros, então não tenham medo, os caquinhos que podem cair, não tenham medo de provar um espumante que tenha sido sabrado. Isso aí, para quem vai para as vinícolas tradicionais aí da Serra Gaúcha, sabe que é um procedimento de praxe. Então aqui, para eu não ficar muito tempo com ela, com a gaiola retirada, vou tentar fazer, pronto, vou manter o rótulo para lá,
para as pessoas, vou segurar, aqui já está o risco, faço a retirada. Esse movimento, é importante dizer, né, não é um movimento bom para fazer em mesa eu estaria com ela aqui assim, eu só fiz para ficar mais nítido para vocês verem. Igualzinho como eu teria feito em mesa, né, afrouxo ela, porque senão ela bate aqui, só que diferente, agora eu tiro. Então tentem manter ela sempre segurando a rolha e não fiquem muito tempo como eu estou fazendo aqui. Pronto. Pronto. Assim, essa saiu como eu gostaria. É o bisel que fica, tá? Esse é um sabrage perfeito. Modéstia à parte, não porque fui eu, mas ele fica em bisel, não deixa rebarbas. E, por favor, talvez é uma coisa importante, não façam se não tenham segurança, não é bonito, é um exibicionismo e não cabe no restaurante, prejudica o desempenho do produto, ele precisa estar bem gelado, como foi o caso aqui, tanto que ele não espumou, e por mais bobo que pareça, jamais, em hipótese alguma, põe uma boca, isso machuca. Então, enfim, como eu disse no começo dos vídeos, é nosso esforço para dizer como faz, pedindo que não façam, porque não é nem bonito no serviço e poderia ter rompido a garrafa. Vocês sabem o que foi essa dentada? Crianças fazendo arte, a gente chama informalmente de taçagem, né, que é o sabrage com a taça. Veremos, sob meus protestos, mas veremos como a gente faz. Já que temos o material quebrado, vou ilustrar isso, que eu acho que é duas aberrações, é quebrar uma garrafa e usar uma taça para fazer isso. Então fiz aqui a retirada total da cápsula. Ela não me ajudou muito, eu tentei fazer com que ela levantasse aqui, mas enfim, vou buscar aqui na emenda dela. Pronto. A rigor até talvez não precisasse tirar o colarinho. O ângulo que a gente trabalha aqui, a distância que a gente trabalha é bem curtinha. E talvez quebre a taça, tá? Eu quase torço para que isso aconteça, para eu dizer que não deveria fazer, mas eu vou tentar fazer direitinho. Não é uma porradona. Normalmente é só uma batidinha ali. Quanto mais embaixo você segura, me parece que vai melhor. Alguns fazem deslizando, eu acho que normalmente trinca mais. Eu particularmente prefiro aqui localizar e vamos ver que tudo dê certo. Vou tirar da parte trincada, vou ver se eu próprio não trinco. 1, 2, 3 e foi ali. Mas não façam isso, por favor. O bom de ter a taça perto é que a gente evita que caia. E ficou, com a taça algumas vezes ele fica um pouquinho com essas rebarbas, mas basicamente deu certo a arte, as crianças estão felizes.